diante de um time que está mais abaixo de vocês na tabela do Campeonato Brasileiro? É uma derrota que a gente tem que sair daqui chateado, decepcionado, principalmente pelo primeiro tempo, que nós criamos muitas oportunidades de gol e poderíamos ter aberto o placar, né, e foi no primeiro tempo do domínio, né, que a gente teve contra o Fluminense, que eles conseguiram o seu gol, que decretou a nossa derrota fora de casa, né. O segundo tempo, né, o Fluminense teve bastante tempo marcando dentro do seu campo e apostou nas velocidades em contra-ataque. As alternativas de mudança, né, foi que a gente estava conseguindo atingir o final do campo, né, e estava precisando de um jogador de área, né, para que a gente conseguisse ter uma finalização, mas as maiores chances que nós criamos foram no primeiro tempo. O segundo tempo foi um jogo fisicamente bastante disputado e de poucas alternativas. E a frustração é da gente ter criado bastante no primeiro tempo e não ter conseguido fazer o gol, né? Então a gente se decepciona, né, e sai frustrado de um jogo, né, que poderia ter uma história diferente baseado no primeiro tempo. No geral, o adversário, né, finalizou a sua oportunidade dentro do nosso gol e isso decreta a vitória do Fluminense. Se agora a gente o intuito sempre é de, mesmo fora de casa, a gente sabia que esses 3 pontos eram muito importantes para subir na tabela. Agora é levantar e no final de semana já tem compromisso novamente. A saída ali do Marcos Rocha, que pediu para sair, né? Ele já vinha sentindo algum desconforto? O que foi que ele sentiu? Não, sentiu alguma coisa no posterior da perna, que vai ser reavaliado, não deu a prosseguir no jogo. Tem o seu reserva imediato na função, que é o Mike, entrou bem, né, conseguiu continuar fazendo a mesma dinâmica que principalmente no primeiro tempo a gente utilizou bastante, que foi as invertidas de bola. Agora vai ser reavaliado, vamos ver qual a extensão, né, o quanto tempo que ele vai ficar fora do time. Outros 2 desfalques, né, para a próxima partida, o Felipe Melo e também o Dudracena. O Dudracena com o vermelho e o Felipe Melo mais um amarelo, estava pendurado. 9 amarelos em 12 jogos. Como que você avalia isso? É o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que os times em alguns momentos adotam uma postura, né, de velocidade com jogadores rápidos e por vezes os defensores, né, precisam intervir, né, mais fora da área, como foi o caso hoje, uma jogada perto do final do jogo. É uma jogada de jogo, obviamente, né? Agora, né, a questão dos cartões, os cartões fazem parte do jogo. Tudo bem, Roger? Queria que você falasse, por favor, do Scarpa. Você sentiu também que ele estava sentindo um pouco a pressão toda da torcida, qualquer bola, antes mesmo da bola chegar nele, já uma chuva de vaias? Não, eu não vi o Scarpa abaixo e que a gente pudesse atribuir isso ao fato dele estar sendo vaiado a cada momento que toca na bola, né? Antes do jogo eu relatei que o Scarpa, por mais que seja jovem, é um jogador experiente, né? Sabe lidar bem com essas situações, assim como o Lucas também teve que lidar quando a gente jogou contra o Santos, né? Faz parte da carreira do jogador, né? Os lances que porventura tomou uma decisão errada foram equívocos do jogo, né? De uma tomada de decisão diferente do que poderia ter feito. Agora eu não vi, né? No primeiro tempo rendeu muito bem, né? No segundo tempo, que a gente teve um pouco abaixo, todos tiveram um nível mais abaixo. Você atribui que o Palmeiras oscilando muito, principalmente no Brasileirão, onde a comissão técnica buscava essa retomada, encostar nos líderes. Se a gente analisar os últimos resultados do Palmeiras, o Palmeiras sempre cedendo, o empate foi diferente, claro, contra o Atlético Mineiro, mas a que se atribui esse Palmeiras que oscila tanto? A característica do Campeonato Brasileiro, né? O que eu relatei para os atletas que falta pouco para a gente encontrar esse equilíbrio, né? Mas só que a gente está deixando passar, né? E o campeonato ele já vai quase para metade dele. A chance de se aproximar dos líderes ela acontece a cada rodada, né? E a gente tem que estar pronto para atuar, né? Se diferente do jogo contra o Atlético e diferente do anterior, né, que nós cedemos o empate, hoje nós não tivemos forças, principalmente no segundo tempo, para buscar o empate. Então é um contexto diferente, né? E como eu disse, a criação que nós tivemos, as oportunidades no primeiro tempo, né, a gente não teve a eficiência suficiente para colocar dentro das redes, né? Essa é a síntese do jogo de hoje. E em relação ao Felipe, queria que você falasse sobre, a Eduardo até falou sobre os números aqui dos cartões, né, 12 jogos, 9 cartões. É claro que o Felipe é um cara muito experiente, é um dos líderes desse Palmeiras, mas
pelo número de cartões, requer uma conversa ou você acha que isso é desnecessário? Sempre há necessidade, né, de conversar. Né? O fato é que o jogo do Felipe é um jogo de intensidade. Né? E a gente também não pode tirar a característica, a principal virtude, né, do jogador, que é um jogador de contenção e faz bem seu papel à frente da área. Mas é claro que é sempre importante, né? E pelo menos esses últimos dois, eu acho que foram logo no início do jogo. Isso faz com que o jogador tenha que se retrair um pouco na sua abordagem. Né? E a troca no segundo tempo também teve em função, motivada em parte em função disso, né? Em função do Fluminense começar a jogar em contra-ataque e o jogador do meio-campo ficar um pouco mais exposto e correr o risco de a gente perder um jogador muito cedo na partida. Claro que a gente conversa, mas o Campeonato Brasileiro é duro, os critérios de arbitragem por vezes se alteram. Não sei se valeria naquele momento ali, né, um cartão amarelo no início de jogo, mas sempre se conversa. E em relação à paixão do torcedor, que a gente sabe que quando vence, o treinador é sempre o melhor do mundo, e quando perde, ele não serve. Como é que você vai lidar com isso, ou como é que você está lidando com isso, principalmente aquele termômetro do torcedor do Palmeiras, no último jogo lá na Arena, se não fosse a vitória, né, seriam vaias, como a gente ouviu durante parte da partida. Mas não acabou em vaia porque a gente venceu, né? E um torcedor é passional, eu já tenho dito e respondo desde o começo do ano com relação à pressão de dirigir o Palmeiras. Não há nenhum problema com relação à pressão, né? Faz parte, é inerente à nossa função. A gente lida da melhor forma possível, sempre tentando fazer o melhor. Né? E algumas vezes, quando você não consegue, né, a responsabilidade acaba sendo toda do comando. Né? Quando a gente vence, se divide a responsabilidade, né, por aqueles que fazem o gol, né, por aqueles que participam da jogada, e eu também pego um pedacinho dela. Mas quando a gente perde, a liderança ela é sempre responsável, e isso faz parte do futebol. Faz 100 anos que o futebol está no Brasil e é dessa forma. Lida-se com muita tranquilidade, né, entendendo, né, que o torcedor sempre gosta de vencer, e quando não há vitória ele vai questionar, e um dos pontos importantes desse questionamento é sempre o comando. Não tem problema nenhum. Roger, boa noite. As inversões que o Palmeiras fez de jogo e até alguns lançamentos mais longos, tem alguma relação com uma falta de compatibilidade no meio-campo, ou gera uma estratégia planejada, usando bastante amplitude e ter bastante inversão de jogo, ou até tentativas delas no segundo tempo? As inversões que entraram muitas eram um planejamento em função, né, do Fluminense fechar bastante o meio, a gente ter condição de inverter para o corredor do lado contrário e usar a profundidade, né, ou dos nossos atacantes ou dos nossos laterais. Né, foi a estratégia. Né, e pelo fato de a gente estar conseguindo essas inversões, né, que houve a opção de colocar um jogador de área para que a gente conseguisse chegar na área e ter alguém, né, com porte, né, para as disputas dessas bolas. Boa noite, Roger. O que você enxergou hoje do posicionamento do Moisés? Até nessas bolas invertidas parecia que ele ficava um pouco sem função, mais adiantado, e quando ele recuou um pouco mais, principalmente na saída do Felipe, ele começou a tocar mais na bola para tentar desenvolver o jogo. O fato de tocar mais na bola não significa que o jogador está participando ativamente do jogo. Como meia, o Moisés fez um papel muito importante no primeiro tempo, né, buscando as costas da defesa, ora se projetando para as amplitudes para pegar essa bola e fazer a gente progredir dentro do campo. No segundo tempo, naturalmente, né, por jogar mais atrasado e o Fluminense permitir que a gente pegasse a bola, o atleta vai tocar mais na bola. Né, e é uma função que ele também se sente muito à vontade para fazer. Boa noite.